Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência à nossa leitura diária. Hoje nós vamos ler Gênesis 8, dos versículos 20 ao 22. Pegue sua Bíblia aí comigo e vamos fazer a nossa leitura. Hoje nós temos aqui como tema Noé levanta um altar, tá? Então, ontem nós lemos aí que após Deus dar a ordem, Noé saiu da arca, né, com seus filhos e as suas noras e a sua esposa e todos os animais, né? E aí nós vamos ler hoje sobre o altar que Noé levantou ao Senhor. Amém? Então, versículo 20. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, hoje nós vamos aí aprender um pouquinho sobre esse altar que Noé levanta, né? O altar de Noé é o primeiro mencionado nas escrituras, né? Então, nós temos lido aí desde o comecinho de Gênesis, estamos em Gênesis 8, e ele é o primeiro altar construído, né? Noé, atuando como Adão, como nós falamos ontem, né? Assim como nós falamos da esposa de Noé atuando como uma segunda Eva, né? Digamos assim, que ela foi após o dilúvio, né? Todas as pessoas que descenderam depois foram descendentes dela, né? Dela e de Noé. E aí Noé, atuando como Adão, né, após o dilúvio, ele recebeu a tarefa de repovoar a terra recriada. Então, com o dilúvio veio e destruiu tudo, e Noé e sua família foram os responsáveis por realmente depois povoar a terra novamente, né, de repovoar a terra. Sua primeira atitude ao sair da arca foi adorar a Deus. Então, Noé tinha um relacionamento pactual com Deus. Ele tinha uma aliança, como diz em Gênesis 6:18. Volta aí umas páginas da sua Bíblia. Lá em Gênesis 6, versículo 18, diz assim: Deus dizendo a Noé: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, e a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então, Deus já tinha feito uma aliança com Noé, lá no versículo 18 do capítulo 6. Deus já havia estabelecido uma aliança com Noé, que iria salvar a vida e a família dele. Então, Noé tinha esse relacionamento com Deus. Ele sabia que foi através de Deus que ele foi salvo, né? Através de um propósito ali que Deus tinha colocado no coração dele. Construção da arca e tudo mais. Então, a primeira atitude que ele tem ao sair da arca é adorar a Deus. E aí, ao sair da arca, Noé levanta um altar ao Senhor e oferece animais limpos sobre o altar. Lembra que lá na separação dos animais tinham, né, a quantidade de animais limpos, animais que na Bíblia fala puros e impuros, né? Deus determinou uma quantidade certa para cada coisa acontecer, e ele separa esses animais limpos. Lá no livro de Levítico vai explicar parte a parte como deveriam ser esses sacrifícios. E aí a gente vai lendo mais para frente, mas vamos ler um pedacinho hoje aqui também para ficar bem clara a nossa leitura aqui. O sacrifício de Noé não tinha apenas um caráter de gratidão. Ele era muito grato, óbvio, né? Ele viu todo mundo morrer e só restou ele e a família dele, né? Os da casa dele, que pensem também como uma coisa que aconteceu em todo o mundo e que os parentes dele também foram mortos, né? Então, pense que essa família também foi desolada de alguma forma, né? Eles também se entristeceram de alguma forma com o que aconteceu, porque não foi fácil, né? Como eu disse aqui, ficar dentro da arca um ano não foi fácil, porém, ver todo mundo que eles amavam, vizinhos, conhecidos, morrerem também não foi uma tarefa fácil, né? Mas eles manteram o foco ali em Deus, naquilo que Deus tinha prometido para eles e seguiram, né? Eles confiavam na palavra do Senhor. Então, além da gratidão, o sacrifício de Noé também era propiciatório. O que é isso, propiciatório? A propiciação é o ato de tornar Deus propício, ou seja, de obter
o favor e perdão do Senhor. Ou seja, olha só, que coisa mais maluca de ler, né? Então, ou seja, assim que Noé sai da arca, ele oferece a Deus um sacrifício pedindo o favor e o perdão do Senhor. Mas espera aí, ele foi salvo porque ele era um homem íntegro, justo e andava com Deus. Ele e a casa dele foram salvos por isso. Como que ele oferece um sacrifício pedindo perdão a Deus? Olha que visão esse homem tem. Ainda que ele não tivesse pecado, ele sabia que Deus só fez isso por conta dos pecados do povo. Então, quando ele sai, olha a humildade que esse homem tem. Nem sei se a gente pode ver assim como humildade, não sei que palavra usar aqui. Mas é algo muito precioso, porque olha só, ele sai e ele, se fosse pensar pelo lado lógico, ele não tinha cometido nenhum pecado. Ele foi salvo porque ele era íntegro. E aí, Deus acabou com o mundo, porque o mundo estava em pecado. E ao sair da arca, ele oferece um sacrifício para pedir perdão pelos pecados. Então, olha que coisa tremenda. E um exemplo claro de sacrifício, esse sacrifício de propiciação que eu falei agora, que é para pedir o perdão e o favor do Senhor, é quando Jesus se entrega na cruz, né? É a mesma forma aí de sacrifício, que é satisfazendo a justiça de Deus e permitindo que a humanidade fosse reconciliada com Ele. Então, esse sacrifício de propiciação é para aceitar, para fazer, né, com que o favor e o perdão do Senhor nos alcance, né, se for da parte de Deus, se Deus se agradar disso, né, se Deus se agradar dessa entrega que nós fazemos a Ele. E assim foi Jesus, se entregando na cruz para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. É da mesma forma. Então, olha que tremendo, né? Não é assim, sai da arca, em vez de agradecer por ele, pela família dele, não, ele entrega um sacrifício pedindo perdão pelo pecado do povo. Porque ele sabia que isso tudo só aconteceu por conta do pecado do povo. Então, é tremendo ler isso, né? E quando Noé ofereceu ao Senhor, ao sair da arca, animais limpos como holocausto, este ato é visto como um reconhecimento de sua gratidão a Deus pela salvação. Ele foi salvo através da boa mão de Deus, né? Além da busca por reconciliação com Deus após o dilúvio. Então, ou seja, olha o coração de Noé. Ainda que ele sabia que ele foi salvo por ser um homem íntegro e que andava com Deus, ele queria essa reconciliação, ele tinha desejo por andar com Deus, porque o povo tinha pecado. Ele não tinha pecado, segundo diz a palavra aqui, né? Não diz nenhum ato dele errado, né? Porém, ele sabe que o homem tem um caráter pecaminoso, então ele pede perdão por esses pecados para que ele tenha esse relacionamento com Deus, entende? E ainda que ele não fosse a causa de tantos pecados, o causador, né, na verdade, o causador de tantos pecados, Noé reconhece que o homem é pecador e oferece sacrifício por todos. Esse sacrifício de Noé agradou a Deus. Então, olha só, lá quando nós vemos eu vou ver aqui mais pra frente um pouquinho, mas no versículo 21, diz que Deus aspirou o aroma agradável. Então, Deus se agradou daquela oferta que Noé entregou a ele. E Noé entrega não só por ele, não só por gratidão a ele por tudo que ele tinha feito, mas também como propiciação pelo pecado do outro. Então, olha só, ele não pensou só nele, nem nesse momento. Ele não pensou só naquilo que ele queria, ele pensou no outro que estava fazendo a coisa errada também, pedindo perdão, porque ele queria ser reconciliado com Deus. Através do pecado, ele não queria se afastar. Então, possivelmente, ele já tinha escutado histórias, né, e relatos, enfim, que o pecado nos afasta de Deus, né? E ele não queria esse afastamento com certeza, ele queria se reconciliar com o Pai. E aí, no concerto entre Deus e o ser humano, o propósito principal da oferta queimada por inteiro era o da expiação. Então, a oferta de expiação pelo pecado está lá em Levítico 1, versículo 4. Que diz assim, Levítico 1, versículo 4. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. A expiação do pecado nada mais é do que entregar uma oferta pedindo a Deus que ele nos perdoe daquele pecado, né? Naquela época, né? Em Levítico tem bastante explicação sobre os rituais daquela época, daquelas ofertas que eram entregues ali ao Senhor, né? E eu vou ler com vocês aqui
lá fala sobre a expiação, simbolizando a consagração completa do adorador de Deus. O holocausto vai falar em Levítico 1 mesmo, no versículo 9. Porém as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. Aqui está falando como ele deveria fazer. Quem oferecia essas ofertas era o sacerdote. Isso nós vamos ver mais para frente. Eu só quero me atentar aqui nessa parte com vocês. E queimará tudo isso sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No finalzinho do versículo 13, capítulo 1 de Levítico, versículo 13 também fala assim: e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, o holocausto era uma oferta que era queimada por inteiro sobre o altar. Tem vários tipos de ofertas aqui que nós vamos ver mais para frente em Levítico. Explico uma por uma e a gente não vai se atentar nisso agora, porque senão a gente vai estender demais. Mas lá vai explicar cada uma delas. E aí esse holocausto, que fala na Bíblia, né, que Noé, no capítulo 20, fala aí, né? Noé levantou um altar ao Senhor, tomando os animais, ofereceu holocausto, ou seja, ele colocou no altar e queimou tudo. Não sobrou nada, é uma queima total no altar, uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. É de aroma agradável ao Senhor se o Senhor aceitar, claro, né? Mas é uma oferta que agradava a Deus, porque era uma oferta total queimada ali no altar. Em Gênesis 8, 21, que é esse que eu li agora, e o Senhor aspirou o aroma agradável. Em algumas traduções fala cheiro suave. Diz que o Senhor aspirou um aroma agradável. Esse cheiro suave é associado à oferta queimada de Levítico do 1, capítulo 1, do 9 ao 13. E indica a aceitação do sacrifício de expiação, que é o sacrifício para removermos a culpa por parte de Deus. Então é esse sacrifício que eu falei aqui, da expiação. Quando havia um pecado, eles tinham que entregar uma oferta pela expiação do pecado, ou pelo perdão do pecado, né? Uma palavra mais fácil aqui para nós. Deus reconhece em Gênesis 8, 21 que o juízo do dilúvio não mudará o coração de cada um individualmente, mas promete exercer a misericórdia. Então ele fala assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Após Noé entregar uma oferta de aroma agradável, então tem toda uma sequência. Noé sai da arca, porque Deus mandou ele sair. Aí ele sai, a primeira coisa que ele faz, oferece um altar ao Senhor. Nesse altar, o que ele coloca? A oferta naquela época era muito importante, assim como nos dias de hoje, né? Não a oferta em si, mas o coração do ofertante. O que eu estou entregando para Deus? Isso é muito importante. Então, o que ele entrega? Ele entrega um holocausto, uma oferta total queimada no altar. Isso era muito importante aos olhos de Deus, porque era uma oferta que agradava a Deus. E aí, depois dessa oferta que Noé entrega, aí tem uma sequência. Noé sai da arca, Deus manda ele sair, ele sai. Quando ele sai, ele entrega, ele constrói um altar a Deus. Ele poderia, gente, fazer tantas outras coisas. Se a gente for parar para pensar, humanamente falando, ele poderia ter feito tantas coisas. Depois de um ano trancado na arca, meu Deus, poderia ter feito uma infinidade de coisas. O que ele decide fazer? Agradecer e louvar aquele que o salvou. Então, após ele erguer um altar ao Senhor e entregar um holocausto, aí sim, o Senhor diz que não vai mais fazer isso, né? Meio que assim, em outras palavras, né? Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque o mau desígnio íntimo do ser humano está desde sua mocidade, ou seja, o homem tem o caráter mau desde sua mocidade. Nós temos o livre-arbítrio e nós fazemos aquilo que queremos, ou o bem ou o mal, desde a nossa mocidade, isso desde criança, sempre. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Através da atitude de Noé, um homem íntegro, justo e que andava com Deus, através da atitude dele, ele agrada tanto a Deus que Deus resolve fazer aqui, deixar aqui registrado que ele nunca mais faria isso. Porque ele viu que, ainda que no meio de pessoas más, de condutas más, de gente pecaminosa, existe alguém bom. Então, Deus fala aqui que nunca mais volta a fazer isso. E assim vemos o primeiro exemplo de um sacrifício pelo pecado, que aí é esse sacrifício de Noé.
Então, Deus diz que não vai mais mudar, né? Porque não vai mais mudar, não vai mais fazer amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque o coração delas é mau desde sempre. Cabe a elas decidirem o que querem fazer com isso. E ele promete exercer a misericórdia. Então, ele diz aí que enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, Deus faz aí uma aliança com o povo de não fazer mais isso. E aí eu deixo uma pergunta aqui para nós hoje, né? E nós, o que temos feito ao sair de uma situação difícil? Ele tinha acabado de sair da arca, 1 ano trancado, com um monte de animais, sem muitas condições, acredito eu, sem muitas possibilidades, né? Porque ele ficou trancado dentro desse lugar. E ao sair, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar ao Senhor para agradecer e pedir perdão pelo pecado do povo, né? Então, olha que tremendo, que ensinamento que a gente tem no dia de hoje, né? Ele não só agradeceu, como ele pediu perdão pelo pecado que ele nem havia cometido, né? O dilúvio não aconteceu por causa de Noé e sua família, foi o contrário, eles foram salvos porque Deus viu neles pessoas retas, pessoas corretas, né? E como que nós temos aceitado aquilo que Deus determina para nós? Como nós temos passado pelas provas da vida? Como que nós temos saído delas? Né? Então fica essa reflexão para nós aqui hoje. Existem situações que Deus coloca na nossa vida para nos ensinar, para nos aprimorar, para nos fazer crescer de alguma forma, enfim. A gente não passa só por coisas boas, a gente passa por coisas ruins também. E Deus está sempre ao nosso lado, nos guardando. Às vezes a nossa visão está limitada a isso, mas Ele sempre está ali nos guardando e nos livrando do mal. Assim como Ele fez com Noé, que a princípio parecia uma loucura colocar ele e a família dentro de uma arca, mas foi para guardá-los que Ele fez isso. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem feito a nosso favor? Como nós temos sido após sair desse lugar? Né? Como nós temos nos comportado quando nós acabamos essa situação difícil aí? Como que nós temos nos comportado? Nós temos agradecido a Deus pelos livramentos ou nós só ficamos nos queixando e reclamando e, enfim, murmurando contra Deus? Que nessa manhã o Senhor desperte em nós um coração grato, né? Independente da situação, Ele é Deus e Ele tem nos guardado, né? Ele tem nos livrado, Ele tem nos poupado da morte todos os dias. Você acordou hoje, eu acordei hoje, estou respirando, isso já é um milagre, que nós possamos viver esse milagre da melhor forma possível todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Bom, aqui fica esse ensinamento grandioso de Noé, esse altar que ele levantou ao Senhor, agradecendo por aquilo que ele nem tinha feito, pedindo perdão por aquilo que ele nem tinha feito. Que possamos ter um coração grato todos os dias e que possamos reconhecer que somos pequenos pecadores e que todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus e recomeçar, sabe, recalcular a nossa rota e tentar não fazer novamente. Que nós possamos ser gratos ao Senhor pelo fôlego de vida todos os dias, em nome de Jesus. Deus abençoe nosso dia e até amanhã, se assim Deus permitir.